Livro Ouse Viver a Palavra, capítulo 5, Disposto a ser disposto. Os primeiros passos para a vitória espiritual. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, versículo 12. Milly tinha 92 anos, mas ainda era muito ativa. Ela havia sido líder da igreja por mais de 70 anos e controlava tudo o que acontecia na comunidade. Quando a comissão se reunia, se Milly votasse de determinada forma, todos votariam da mesma maneira. Se apresentasse algum plano, todos concordariam com ela. Todo mundo sabia que era inútil ir contra a sua vontade. Afinal, aquela senhora tinha dinheiro e muito, e sabia como usá-lo. Quando meu pastor, Pavel Goya, se mudou para a cidade e se tornou o novo pastor de Milly, ela não perdeu tempo em deixá-lo saber quem estava no comando. A primeira vez que ela se encontrou com Pavel, colocou o dedo na cara dele. Faça o que eu digo e tudo ficará bem. Se você não fizer o que eu digo, as coisas não irão bem. Eu fiz com que pastores anteriores fossem transferidos e posso fazer isso novamente. Pavel havia aprendido em seus dias na ditadura romena que servimos a um grande Deus e por causa disso não há razão para ter medo de ninguém. Ele inflexivelmente manteve sua posição. Você não será responsável pela minha transferência a menos que Deus me transfira. Se ele fizer isso, tudo bem. Se não, é ele que você vai prestar contas. É a ele que você vai prestar contas. Milly foi embora furiosa e nos 3 meses seguintes tornou a vida de Pavel um inferno. Ela ligava com frequência para os escritórios da associação, da união e até mesmo da divisão para reclamar do pastor. Distorcia o que ele dizia em sermões, criticava, caluniava seu caráter enquanto espalhava mentiras e rumores, tentando fazer com que os membros se unissem contra ele. Ao enfrentar essa situação difícil, Pavel não tinha certeza do que fazer, mas se lembrou de uma citação do livro O Maior Discurso de Cristo que o havia tocado. A vitória não é ganha sem muita e fervorosa oração, sem a humilhação do próprio eu a cada passo. Nossa vontade não deve ser forçada a cooperar com os agentes celestiais, mas voluntariamente sujeitada. Se fosse possível a influência do Espírito Santo de Deus ser forçada sobre nós com centuplicada intensidade, isso não nos tornaria cristãos, súditos aptos para o céu. A fortaleza de Satanás não seria abatida. Nossa vontade tem de cooperar com a vontade de Deus. Não somos capazes, por nós mesmos, de sujeitar nossos desígnios, desejos e inclinações à vontade de Deus, mas, se permitirmos, Deus efetuará a obra em nós. Reconhecendo que a oração era a única maneira de transformar o coração de Milly, Pavel e sua esposa Daniele começaram a jejuar e a orar fervorosamente. Depois de 3 meses, os membros da igreja começaram a bater secretamente na porta de Pavel. Estamos ao seu lado, pastor Goya. Só queremos que você saiba disso. Pavel respondeu com firmeza às declarações de apoio. Não há lados na igreja de Deus. Os lados vêm de Satanás. A unidade vem de Deus. Precisamos nos sacrificar e nos concentrar no ministério. Devemos colocar a igreja de Deus acima de nós mesmos. Ele está no controle e só podemos alcançar a vitória mediante oração. No entanto, mesmo enquanto Pavel falava essas palavras de encorajamento aos membros da sua igreja, em seu coração ele ainda lutava para sacrificar a si mesmo. Afinal, Milly estava tornando sua vida absolutamente infeliz. Sem saber o que fazer, ele e Daniele continuaram orando.
Não muito tempo depois, veio a notícia de que Millie havia caído no gelo e quebrado o quadril e um dos braços. Assim, foi levada ao hospital. Depois de ouvir a notícia, Daniele disse ao marido imediatamente: "Você precisa ir ao hospital para visitá-la." "Eu não vou visitá-la, não gosto dela. Ela só trouxe infelicidade à minha vida." Mas Daniele insistiu: "Você é pastor, deve amar aqueles que o odeiam, não só aqueles que o amam. Agora vá visitá-la." Finalmente Pavel concordou, embora seu coração não desejasse fazer isso. "Quando você for, leve algumas flores", disse Daniela. Pavel olhou para a esposa sem conseguir acreditar naquelas palavras. Por que eu deveria comprar flores para ela? Ela não merece isso. Se ela vale o sangue de Jesus, vale a pena comprar flores para ela. Relutantemente, Pavel foi ao mercado, comprou as flores mais baratas que encontrou e depois foi ao hospital. Millie fez uma careta quando o viu e gritou: "Saia daqui, eu o odeio." "Bem, então estamos quites", Pavel pensou consigo mesmo enquanto obedientemente se virava e saía. Ao chegar em casa, Daniela perguntou a ele como tinha ido as coisas. Pavel disse à esposa: "Ela pegou as flores e me bateu na cabeça com elas." "Você orou com ela por sua salvação?" Irritado, Pavel respondeu à esposa: "Não, ela me expulsou." Então você precisa voltar. Deus trouxe você aqui por causa dela. Esqueça todos os outros, a menos que você trabalhe com ela e a ame o suficiente para ajudá-la a encontrar salvação. Você não é um verdadeiro pastor." As palavras machucaram, mas Pavel sabia que aquilo era verdade. Se ele não pudesse amar Millie, como poderia dizer que amava a Deus? Depois de passar mais tempo em oração, Pavel reuniu coragem e voltou ao hospital, dessa vez com uma caixa de biscoitos que Daniela tinha feito. Não volte até ela até que ela esteja salva." "Não volte até que ela esteja salva", sua esposa lhe disse. De volta ao hospital, Millie ficou chocada ao ver Pavel novamente. "O que você está fazendo aqui? Eu disse para você ir embora." "Bem, admito que não queria estar aqui, mas minha esposa me obrigou a voltar", disse Pavel a ela. "Sinceramente, eu não gosto de você e tenho dificuldade de orar por você, mas acho que nós dois precisamos nos arrepender. Quando há um conflito, isso significa que é necessário arrependimento. Eu preciso amar você e você precisa me amar, então deixe-me orar." "Bem, você é o primeiro pastor que voltou", Millie disse a ele. "Mas não adianta orar por mim. O Espírito Santo me deixou há muito tempo." "Por que você diz que ele a deixou?" perguntou Pavel. "Porque há 72 anos eu cometi um grande pecado. Orei e orei, pedindo perdão, e ele nunca me perdoou", disse Millie com profunda tristeza. O que você tem é um problema de fé, não de pecado." Então Pavel começou a ajudar Millie, entendendo que, se ela confessasse seu pecado a Jesus, ele a perdoaria. Ela simplesmente precisava crer em sua palavra. Depois de alguns minutos, Millie concordou com que Pavel orasse e repetiu lentamente a oração dele. No final da oração, ela sorriu enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Então, fez um pedido a Pavel: "Posso lhe dar um abraço? Você é meu primeiro pastor, de verdade." Poucos dias depois, Millie morreu, mas morreu em paz. Quanto ao pastor Pavel, ele experimentou imensa alegria ao se render totalmente ao plano de Deus. Temos uma escolha. Se você perguntar, a maioria dos cristãos admitirá que deseja entregar o eu e viver para Jesus, mas não sabe como. Sua carne é muito forte, seu ódio muito profundo, seus desejos pecaminosos irresistíveis. E assim, muitos cristãos se satisfazem com uma vida de mediocridade
mediocridade espiritual, pensando que é impossível alcançar uma vida santa. O problema, no entanto, geralmente se deve a um de dois erros em seu pensamento. Primeiro, eles procuraram viver uma vida santa por meio de seus próprios esforços e falharam miseravelmente. Ou então tentaram viver uma vida santa simplesmente pela fé. Escrevendo sobre o segundo erro do pensamento, Jerry Bridges afirma: depois de experimentar muitos fracassos em relação à nossa natureza pecaminosa, ouvimos que temos tentado viver a vida cristã pelo poder da carne. Precisamos parar de tentar começar a confiar, isto é, deixar a nós mesmos de lado e permitir que Deus haja. Ele nos diz que se nós simplesmente entregarmos o problema de nosso pecado a Cristo e descansarmos em sua obra consumada no Calvário, Ele então viverá sua vida em nós e experimentaremos uma vida de vitória sobre o pecado. Embora inicialmente essa nova perspectiva seja um sopro de ar fresco para a alma cansada, depois de um tempo, se formos honestos com nós mesmos, vamos descobrir que ainda estamos experimentando a derrota. Ainda lutamos com orgulho, impaciência, espírito crítico, ódio, materialismo, gula e muitos outros pecados. Então, qual é o problema? O que está faltando? Em Romanos 6,12 encontramos a resposta. A Bíblia nos diz: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Nesse versículo, vemos que temos algo específico a fazer. Não devemos permitir que o pecado reine. Neste momento, você deve estar se perguntando: mas como isso acontece na vida prática? Falaremos sobre isso nos próximos capítulos. Antes, porém, precisamos entender alguns conceitos teológicos fundamentais. Perceba, embora Deus tenha feito amplas provisões para que vivamos uma vida santa, Ele nos deu responsabilidades distintas. A santidade não é um dom que recebemos como a justificação, mas algo que temos de desenvolver. Vamos examinar Romanos 6 mais atentamente. Observe o termo de ligação no versículo. Portanto, em outras palavras, não devemos permitir que o pecado reine por causa de certos fatos que são mencionados antes. Romanos 6, 1 a 11 apresenta esses fatos. Nós morremos para o pecado como ressuscitado da nossa união com Jesus, como resultado da nossa união com Jesus. E pelo fato de Jesus ter morrido para o pecado, nós também morremos para ele. Isso não é algo que fazemos, mas que Jesus já fez, cujo valor reverte para todos os que estão unidos a ele. Isso não significa que o pecado não poderá mais nos alcançar, mas sim que estamos libertos do seu domínio e seu poder. Esse é um fato que foi estabelecido na cruz. Antes éramos escravos do príncipe das trevas e do pecado, Atos 26, 18. Mas agora nos tornamos servos da justiça, Romanos 6, 17 e 18. Jesus nos libertou, mas aceitar essa liberdade e desfrutar dela ainda é nossa escolha. Bridges escreveu de maneira tão bela: a responsabilidade de resistir é nossa. Deus não fez isso por nós. Deus não faz isso por nós. Confundir o potencial de resistir que Deus providenciou com a responsabilidade de resistir, que é nossa, é certeza de desastre em nossa busca pela santidade. Naturalmente, o apóstolo Paulo sabia o que significava lutar. Ele escreveu: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7, 22 a 25. Ao considerarmos a batalha que Paulo estava travando e que descreve nesse capítulo, devemos entender que
que habita em nós permanece, embora tenha sido destronado. É como um país em que dois lados estão travando batalha. Com a ajuda de uma força externa, finalmente um lado vence a guerra e assume o controle do governo. No entanto, o outro lado não para de lutar, mas agora recorre à guerrilha. Assim, a batalha continua, embora o lado perdedor tenha sido destronado. Se quisermos travar uma guerra bem-sucedida contra um inimigo interno, devemos entender um pouco sobre as táticas de guerrilha que ele usa. Primeiro, a Bíblia nos diz que a sede do nosso pecado é o coração. A sede do nosso pecado é o coração. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Marcos 7, 21 a 23. Para sentar e avaliar o custo e concluir que o céu vale o sacrifício de morrer para o eu? Não podemos conservar o eu e ainda assim sermos preenchidos com a plenitude de Deus. Devemos ser esvaziados de nós mesmos. Se finalmente alcançarmos o céu, será apenas ao renunciarmos a nós mesmos e recebermos a mente de Cristo. Paulo escreveu: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Filipenses 3, versículo 8. Ouse ir além. Ellen White escreveu: a vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação natural da natureza. Ocorre a morte do eu e do pecado e surge uma vida totalmente nova. Essa mudança só pode ser realizada por meio da eficaz atuação do Espírito Santo. Ao refletir sobre este capítulo, faça a si mesmo as seguintes perguntas: em meu estilo de vida, coloco o eu no centro de tudo? De que maneiras o eu pode estar impedindo a minha devoção completa a Jesus? Que medos estão me impedindo de confiar na perfeita bondade de Deus? Que mentiras do inimigo tenho aceitado e permitido que façam parte de mim? Eu realmente quero Jesus ou busco principalmente suas bênçãos? Agora abra sua Bíblia enquanto considera as seguintes questões. Não tenha pressa e ore enquanto estuda. Leia a palavra. O que significa tomar a cruz na prática, aqui e agora? Lucas 9, 23 e 24. Por que a batalha contra o eu é tão difícil? Romanos 7, 18 a 25. Onde a verdadeira vitória é obtida? 1 João 5, versículo 4. Na luta contra as tentações. Que advertências e promessas Deus nos apresenta? 1 Coríntios 10, 12 a 14. Que modelo de vida Jesus nos oferece? João 6, 37 e 38. E João 14, versículo 10. Como podemos adorar a Deus por meio de nossa entrega? Gênesis 22, 1 a 18 e Deuteronômio 30, versículo 20. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Tudo o entregarei na área adventista do sétimo dia, número 302. Aprecio muito o seguinte pensamento inspirador, pois apresenta essa questão com clareza. Quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, um novo poder toma posse do coração. Ocorre uma mudança que a pessoa não pode absolutamente fazer por si mesma. Uma obra sobrenatural introduz um elemento sobrenatural na natureza humana. Aquele que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por ele em um mundo revolto. O seu desejo é que nenhuma autoridade seja conhecida nela, exceto a sua. Uma pessoa assim guardada pelos seres celestiais está protegida contra os ataques de Satanás.
Contudo, a menos que nos entreguemos ao domínio de Cristo, seremos governados pelo inimigo. Como sabemos, Deus não viverá em um coração dividido, nem governará em um trono dividido. Todo rival deve ser destronado. A Bíblia diz: quem não é por mim é contra mim. Mateus 12, versículo 30. Entreguemos hoje mesmo nossa mentalidade egoísta a Jesus. É hora de cavar fundo na palavra de Deus, dobrar os joelhos e permitir que o Espírito Santo aprofunde essa mensagem em nosso coração. Por isso, precisamos pedir a Deus diariamente para sondar e purificar o nosso coração. Salmo 139, 23 e 24 e Isaías 59, 1 e 2. Ao pedirmos a Deus que coloque seu holofote em nosso coração, devemos nos expor ao exame de sua palavra, pois é a espada de dois gumes da palavra de Deus que traz nosso pecado à luz. Hebreus 4, versículo 12. É também sua palavra que nos leva à nossa única fonte de esperança, Jesus. Em segundo lugar, precisamos reconhecer que o pecado que habita em nós nos controla por meio da manipulação de nossos desejos. Na próxima vez que enfrentar a tentação, observe a batalha que existe entre seu raciocínio e seus desejos. Tendemos a agir de acordo com nossos sentimentos e desejos, sendo honestos com nós mesmos. Da mesma forma como Pavel, ao compartilhar seu testemunho, percebemos que raramente sentimos vontade de fazer o que é correto. É por isso que, pelo poder do Espírito Santo, temos que assumir o controle de nosso corpo e torná-lo responsável e torná-lo nosso servo em vez de nosso Senhor. Embora nem todos os nossos desejos sejam maus, Tiago 1,14 nos diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Terceiro, precisamos reconhecer que o pecado que habita em nós procura manipular a verdade e muitas vezes engana nosso entendimento. É por isso que, para assumir o controle de nossos pensamentos, Satanás usa sua maior estratégia: afastar-nos da palavra de Deus. O caminho para baixo é lento e sutil. Satanás gradualmente nos afasta da vigilância e da oração. Ele nos distancia da obediência, levando-nos a fazer pequenas concessões espirituais e depois a questionar o que Deus diz em sua palavra. Então, ele nos faz confiar em nossa própria força e sabedoria. Por fim, sugere que desculpemos nossa desobediência abusando da graça de Deus. É só um pecadinho, Deus não vai se importar. E a batalha continua. No entanto, se estivermos imersos continuamente na palavra de Deus, não seremos enganados pelas mentiras de Satanás, compreendendo o poder da vontade. Se estivermos lutando contra algo que existe em nosso coração, como uma atitude errada, um vício ou qualquer outra coisa, o que devemos fazer? Devemos escolher servir a Deus e lhe entregar a nossa vontade. A Bíblia diz: mas a todos quantos o obedecerem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, versículo 12. Amo o seguinte texto do livro Caminho a Cristo. Esse trecho mudou para sempre meu entendimento sobre a importância de entregar a vontade de Deus. Muitos perguntam: como devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Você deseja entregar-se a Ele, mas não tem força moral, é escravo da dúvida e controlado pelos hábitos de sua vida e de pecado. Suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Você não consegue controlar os pensamentos, impulsos e afeições. O conhecimento das suas promessas não cumpridas e dos votos violados enfraquece sua força na própria sinceridade, fazendo que você pense que Deus não pode aceitá-lo.
Mas você não precisa se desesperar, só precisa compreender a verdadeira força de vontade. Este é o poder que governa a natureza do homem, o poder de decidir e escolher. Tudo depende da ação correta da vontade. O poder de escolha que Deus deu ao ser humano deve ser exercitado. Você não pode mudar o próprio coração, nem por si mesmo entregar suas afeições para Deus, mas pode escolher servir a Deus. Você pode dar-lhe sua vontade. Ele então operará em você o querer e o fazer segundo sua graça. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o controle do Espírito de Cristo. Suas afeições ficarão centralizadas nele e seus pensamentos estarão em harmonia com ele. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada. Mas nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Eles não chegam ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Através do correto exercício da vontade, uma transformação completa pode ocorrer em sua vida. Entregando a vontade a Cristo, você se une com o poder que está acima de todos os outros. Obterá força do alto para permanecer firme e pela constante entrega a Deus será capacitado para viver a nova vida, a vida de fé. Em resumo, tudo depende do exercício correto da vontade. Portanto, primeiro escolhemos servir a Deus. Em seguida, escolhemos entregar a Ele nossa vontade. E essa é uma escolha diária. E às vezes uma escolha que fazemos a cada momento na rotina do dia a dia. Então, escolhemos agir com base na confiança de que Ele ouviu nossa oração e seu poder está disponível a nós, antes mesmo de sentirmos que temos a capacitação ou a resposta à nossa oração. No entanto, mesmo quando entregamos nossa vontade a Deus, devemos nos lembrar de que não é o exercício correto de nossa vontade que nos dá a vitória ou nos transforma. Em Parábola de Jesus, lemos mais uma declaração significativa. Em todos quantos querem submeter-se ao Espírito Santo, deve ser implantado um princípio novo de vida. A perdida imagem de Deus deve ser restaurada na humanidade. O ser humano, porém, não pode ser transformado pelo exercício da própria vontade. Não possui capacidade para efetuar essa mudança. O fermento, algo totalmente externo, precisa ser introduzido na farinha antes de a alteração desejada se efetuar. Assim, a graça de Deus precisa ser recebida pelo pecador antes de ele ser tornado apto para o reino da glória. Toda a cultura e educação que o mundo pode oferecer fracassarão em fazer de um degradado filho do pecado um filho do céu. A energia renovadora precisa vir de Deus. A mudança só pode ser efetuada pelo Espírito Santo. Todos que quiserem ser salvos, nobres ou humildes, ricos ou pobres, precisam se submeter à atuação desse poder. Você já esteve numa situação em que o Espírito Santo o convenceu de que precisava abrir mão de algum pecado ou transigência que estava prejudicando sua comunhão com Deus, mas quando se ajoelhou para orar, percebeu que simplesmente não conseguia se livrar disso? É nessa hora que precisamos orar para estarmos dispostos a estar dispostos. A entrega de nossa vontade não vem naturalmente ou sem batalhas. Entretanto, cada vez que escolhemos nos render, a próxima entrega se torna mais fácil. Acalme-se, minha alma. Muitos de nós provavelmente temos um hino favorito, que é particularmente significativo
por representar algo que Deus já fez ou está fazendo em nossa vida. Deus me deu um hino assim quando quase 20 anos atrás. Deus me deu um hino assim quase 20 anos atrás, quando eu estava caminhando por um vale muito escuro. O hino é: Bishiu-me Sul, acalme-se minha alma. E desde então, esse tem sido uma das minhas canções favoritas. Eu amo a letra dessa música, pois ela fala sobre um Deus que está ao nosso lado, no comando da tempestade, e nos conduz por caminhos espinhosos para nos levar a um alegre destino. Sempre que me sinto desanimada, lembro-me desse hino e imediatamente a esperança volta ao meu coração. Vários anos atrás, enfrentei outro vale escuro. Esse vale não durou apenas alguns dias de desânimo, mas algumas semanas. Na época, eu já estava trabalhando com os ministérios de oração da Associação Geral e tinha um itinerário de palestras lotado. Ao que tudo indicava, minha vida e meu ministério estavam indo bem, mas uma dor profunda consumia silenciosamente a coragem do meu coração. Senhor, ainda estás ao meu lado? Eu clamava dia após dia. Com o passar do tempo, parecia que a escuridão do desânimo só aumentava. Certo dia, muito sozinha e sentindo pena de mim mesma, decidi fazer compras. Relaxei, esbanjei em comida não saudável e desperdicei dinheiro que não tinha em um vestido caro de que não precisava. Mas as doces indulgências só me distraíram, da dor temporariamente, e depois disso fiquei ainda pior. Na manhã seguinte, que era um sábado, acordei cedo, como de costume, para fazer meu devocional e descobri que não conseguia orar. Querido Jesus, por que não consigo orar? Foi então que ele, por meio do Espírito Santo, falou suavemente ao meu coração. Você não se entregou, Melody. Você está sentindo autopiedade porque acha que me esqueci de você. Você não desperdiçou dinheiro com isto. Então você desperdiçou dinheiro com isso e aquilo. E agora você pegou de volta as coisas que uma vez me entregou. Imediatamente comecei a discutir com o Espírito Santo, justificando minhas ações. Então ele ficou em silêncio. Naquele momento percebi que poderia continuar a resistir e lutar obstinadamente. Ou poderia me render. Em última análise, eu sabia que não teria paz até que me rendesse. Finalmente, uma relutante oração de entrega veio aos meus lábios. Eu disse mais ou menos assim: Querido Jesus, eu não quero fazer o que me pedes, mas escolho te dar a minha vontade. E te peço que transforme o meu coração. Torna-me disposta a ser disposta. Então levantei-me e peguei o vestido novo que estava no meu guarda-roupa, e o coloquei em uma bolsa, decidida a devolvê-lo depois do sábado. Em seguida, peguei um pedaço de papel e escrevi várias coisas sobre as quais eu havia assumido o controle em minha vida, coisas que pertenciam a Deus por direito. Então entreguei o papel a Deus em minha oração. Aqui estão, ó Deus, eu devolvo essas coisas a Ti. Ao dar esses passos simples e concretos de entrega, as lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Mas a paz, mais uma vez, encheu a minha mente e as orações começaram a fluir sem esforço do meu coração e lábios. Por 2 horas adorei e orei, mal notando o tempo passar. Foi lindo. Depois de terminar o devocional, meu coração estava leve. Quando liguei meu celular novamente, quase de imediato recebi uma mensagem de texto de uma conhecida, Nina, que eu havia conhecido 4 meses antes. Embora Nina e eu tivéssemos nos encontrado apenas uma vez, houve uma conexão instantânea entre nós e decidimos manter contato.
mas não nos comunicamos desde então. Fiquei surpresa ao receber sua mensagem de texto. Fiquei surpresa ao receber uma mensagem de texto dela tão cedo pela manhã. Melody, sinto-me um pouco estranha em compartilhar isso, escreveu ela. Mas ontem, à meia-noite, tive um sonho com você. Em meu sonho, o Senhor veio até mim e me pediu para orar por você. Ela então listou as coisas pelas quais Deus havia inspirado a orar por mim. E para minha surpresa, essas eram algumas das questões com as quais eu estava lutando naquela manhã em minha oração. Então ela me disse que mesmo depois de acordar, sentiu-se inspirada a continuar orando por mim. Então fez isso. Ela estava orando por mim durante o exato momento em que eu estava de joelhos 2 horas antes, lutando em oração pela vitória espiritual. Sentei-me na cama, maravilhada ao ler a mensagem de texto, mal acreditando que Deus havia enviado a Nina uma mensagem do céu exclusivamente a meu respeito. Mas então veio o ponto decisivo do sonho. Melody, havia um hino tocando no meu sonho. Ela me disse: acalme-se, minha alma. Esse era o hino. Nina, que desde então se tornou uma amiga muito querida, não fazia ideia naquela manhã de que eu estava passando, nem na minha luta nas semanas anteriores, mas Deus viu e Ele sabia. E quando finalmente entreguei minha vontade ao Senhor, Ele mudou meu coração, dando-me um dos presentes mais preciosos que já recebi. Ainda fico com lágrima nos olhos ao escrever esse testemunho. Sim, admito que esse tipo de história não acontece na minha vida todos os dias. No entanto, o mesmo Deus que ouviu o meu pedido desesperado de ajuda também ouve o seu clamor hoje. E mesmo quando não sentimos sua presença imediata, podemos ter coragem, porque Ele está bem perto de nós. Para todos os que estão buscando sentir a mão guiadora de Deus, o momento de maior desânimo é justamente aquele em que o divino auxílio está mais perto. A Bíblia nos diz que Ele efetua tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Isso significa que, se permitirmos que Jesus atue, Ele se identificará de tal forma com nossos pensamentos e propósitos, moldará de tal maneira nosso coração e mente, em conformidade com sua vontade, que quando lhe obedecermos, estaremos apenas seguindo nossos próprios impulsos. A vontade renovada e santificada encontrará seu maior prazer em fazer seu serviço. Que promessa! É hoje que devemos entregar nossa vontade a Deus. Quando Martin Jean Eliot disse certa vez: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Como podemos perder quando Deus já nos deu tudo de si? Ouse ir além. Enquanto dedicamos algum tempo para assimilar a mensagem deste capítulo, encorajo-o a refletir sobre o seguinte texto do livro Parábola de Jesus. Nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé e a renúncia completa de si. No entanto, ninguém pode esvaziar a si mesmo do próprio eu. Somente podemos consentir em que Cristo execute a obra. Então a linguagem da alma será: Senhor, toma o meu coração, pois não consigo entregá-lo. É tua propriedade, conserva-o puro, pois não consigo conservá-lo para ti. Salva-me, apesar de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. Não é só no princípio da vida cristã que essa entrega de si próprio deve ser feita, deve ser renovada a cada passo em direção ao céu.
Todas as nossas boas obras dependem de um poder que não está em nós. Portanto, deve haver um contínuo anseio do coração por Deus, uma constante e fervorosa confissão de pecado e humilhação da alma perante Ele. Só podemos caminhar com segurança por uma constante negação do próprio eu e confiança em Cristo. Agora é hora de abrir a nossa Bíblia e cavar um pouco mais fundo. Leia a palavra. De acordo com João 1, 12 e 13, quem recebe o poder de Deus? O que precisa ocorrer com a vontade da carne a fim de recebermos esse poder? Gálatas 5, 24. De acordo com a profecia descrita em Isaías 50, 4 a 6, como Jesus demonstrou obediência ao entregar Como Jesus demonstrou obediência e entrega de sua vontade. Como Jesus entregou sua vontade na cruz. Mateus 26, 39. Como nossa relação com a autoridade humana e nossa relação com a autoridade de Deus estão interligadas. Romanos 13, 1 a 7. Como podemos aprender a obedecer e a nos entregar a Deus com alegria. Ezequiel 36, 25 a 27. Como podemos adorar a Deus por meio de uma vontade submissa. Romanos 6, 16. Louve o Senhor. Minha entrega inário adventista do sétimo dia 303. Ao continuarmos de joelho, que nossa oração diária seja: faze o que quiseres, Senhor. Toma o meu coração, toma a minha vontade, sou teu. É hora de cavar fundo na palavra de Deus, dobrar os joelhos e permitir que o Espírito Santo aprofunde essa mensagem em nosso coração.